E se aquela figura de Deus do Antigo Testamento não fosse exatamente divina, mas sim um reflexo das falhas e da violência de quem o imaginou? Essa é a premissa, vamos dizer, bem chocante que a gente vai explorar hoje, mergulhando no livro A Bíblia e Seus Absurdos, de Carlos Bernardo Loureiro. É uma obra que vai fundo, versículo por versículo, no que o autor considera contradições e uma brutalidade impressionante nos textos sagrados. Olha, para a gente ter uma ideia do peso dessa análise, é só olhar as palavras do próprio autor. Ele não trata o assunto com o distanciamento, sabe, como um acadêmico. Pelo contrário, é uma angústia pessoal. Loureiro chega a dizer que escrever o livro foi um processo deprimente, como um mergulho no horror de um Deus que, na visão dele, foi completamente moldado pelos homens. E essa pergunta que fica martelando ao longo da obra toda. Mas que Deus é esse? É essa questão que o move a investigar aquelas passagens que descrevem um ser que parece autoritário, impiedoso, até mesmo sedente por vingança. Para a gente entender a resposta que ele chega, vamos seguir o raciocínio dele passo a passo. Então, o nosso roteiro aqui, pela análise do Loureiro, vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver o Criador contraditório. Depois, a gente entra na parte pesada, com o Deus dos Exércitos. Em seguida, a gente explora os rituais, regras e rebelião, entende a teoria sobre Moisés e seu Deus, e para fechar, a gente vê o grande contraste em Um Conto de Dois Testamentos. Vamos começar pelo começo de tudo, né? O livro de Gênesis. É exatamente aqui que Loureiro encontra o que ele chama de a primeira grande rachadura na lógica divina. Uma inconsistência que, para ele, está na base de tudo. A contradição que ele aponta é bem direta. Num momento, o texto diz que Deus olhou para tudo o que fez e viu que era muito bom. Perfeito. Pouco tempo depois, o mesmo texto diz que Deus se arrependeu-se de ter feito o homem. Para Loureiro, aí a conta não fecha. Como é que um ser perfeito, que sabe de tudo, se arrepende da própria obra? Arrependimento não pressupõe um erro? Para ele, isso já quebra de cara a ideia de um Deus onisciente. E essa ideia de um Deus com falhas não para por aí não. O autor vai juntando outras peças. Um Deus que se cansa e precisa descansar no sétimo dia. Um Deus que demonstra ciúmes, que explode de raiva. Ou seja, paixões muito humanas, né? Na análise dele, essa caracterização toda vai afastando a gente da imagem de um ser perfeito e aproximando muito mais da imagem de quem escreveu sobre ele. Mas olha, se essa parte das inconsistências filosóficas já é polêmica, o ponto seguinte da análise é, talvez, o mais visceral. A gente está falando da escala da violência que, segundo o autor, foi ordenada diretamente por esse Deus. Essa citação do livro é pesada. Ela resume o argumento dele. Note que ele não fala de mortes normais de uma guerra. Ele aponta para um padrão de aniquilação total. A ordem, na interpretação dele, era para apagar tudo. Não só os soldados inimigos, mas mulheres, crianças, idosos e até os animais das cidades que eram conquistadas. E para dar uma dimensão disso, o autor cataloga os números de algumas punições em massa. Por exemplo, a história do bezerro de ouro, saldo de 3.000 mortos. Uma rebelião liderada por um cara chamado Corá, quase 15.000. O envolvimento com outros deuses, 24.000 mortos. Na visão do autor, esses números não são só estatísticas. Eles mostram a escala do que ele chama de uma punição implacável. A queda de Jericó é um dos exemplos centrais que ele usa para mostrar essa violência sem distinção. A ordem, como ele lê no texto, era para exterminar todo mundo, sem critério de idade ou gênero. Para Loureiro, esse é um dos relatos mais perturbadores e que mais deixam claro o caráter desse Deus guerreiro. A análise, então, vai ainda mais fundo. Sai da violência da guerra e entra na estrutura das leis e dos rituais que, segundo o autor, governavam a vida do povo de Israel. Loureiro descreve rituais que ele chega a chamar de cabalísticos, quase mágicos. O do bode expiatório é o principal exemplo. A ideia de transferir simbolicamente todos os pecados de uma nação para um animal e depois mandar esse bicho para o deserto para morrer, bem, isso é apresentado por ele como uma prática quase de magia negra, algo bizarro e primitivo. E junto com os rituais vêm as leis. E que leis, hein? O autor foca muito na pena de morte por apedrejamento, que era prevista para um monte de coisa. Filho que desobedece aos pais, apedrejado. Mulher que não fosse virgem no casamento, apedrejada. Alguém que só tocasse no Monte Sinai, apedrejado. Até trabalhar no sábado podia dar nisso. Ele vê isso como um controle social pelo terror.
E aqui o autor identifica o que ele chama de um ciclo vicioso. Leis superopressivas geravam, claro, descontentamento e rebelião. E como a rebelião era tratada? Com mais violência divina, com aquelas punições em massa que a gente viu. Para Loureiro, isso não é um sistema de justiça. É um ciclo de tirania que leva a revolta, que leva a mais tirania. Tudo isso leva a gente para a grande pergunta, né? Por que esse Deus é retratado desse jeito? E é aqui que o autor apresenta sua tese mais, digamos, explosiva. A teoria central do livro é essa. O Deus de Moisés não seria uma entidade divina, mas sim uma construção política. Loureiro imagina Moisés com um problema gigantesco nas mãos: liderar um povo indisciplinado e desesperado no meio do deserto. A solução que ele teria encontrado? Inventar um Deus temível, implacável, para impor ordem e unidade através do medo. Para sustentar essa ideia, Loureiro aponta para várias coisas que ele considera evidências. Ele argumenta que elementos centrais da religião hebraica foram, na verdade, adaptados de outras culturas. As histórias da criação, por exemplo, seriam parecidas com mitos do Egito e de Canaã. A circuncisão já era praticada pelos egípcios. Ele até sugere que os 10 mandamentos, por falarem de casa e bens, não fazem sentido para um povo nômade, indicando que foram escritos bem depois. E agora, a gente chega na parte final da análise de Loureiro, onde ele constrói o que, na visão dele, é a maior discrepância de toda a Bíblia. O contraste absurdo entre o Deus de Moisés e o Deus que é apresentado por Jesus. É só colocar lado a lado que o contraste fica gritante. De um lado, a lei da retribuição exata, olho por olho, dente por dente. Do outro, um mandamento completamente radical: amais vossos inimigos e não resistais ao mal. Para o Loureiro, é impossível que essas duas visões tenham vindo da mesma fonte divina. São filosofias opostas. O autor até descreve o Deus do Novo Testamento como inteligente, e por uma razão bem específica. A abordagem de amar os inimigos é o que quebra o ciclo de ódio e vingança. A lei do olho por olho, na visão dele, só alimenta mais violência. Por isso, para ele, não se trata de uma continuidade, é uma ruptura total entre os dois testamentos. E tudo isso nos leva à grande conclusão do livro de Carlos Bernardo Loureiro, o ponto final do seu argumento. A conclusão dele é uma inversão direta daquela frase famosa de Gênesis. Segundo o autor, não foi o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi o Deus do Antigo Testamento que foi feito à imagem e semelhança de um povo tribal, violento que lutava pela sobrevivência. O Deus que eles criaram era, no fim das contas, um espelho deles mesmos, seus valores, seus medos e a sua brutalidade. E é assim que a análise de Loureiro termina, nos deixando com essa pergunta bem provocadora. Se a gente aceitar essa premissa de que os deuses são espelhos de uma cultura, o que essa imagem de um Deus guerreiro e ciumento revela sobre o fundo da alma humana, especialmente em tempos de conflito, de luta pela identidade? É uma reflexão que, vamos combinar, vai muito além dos textos antigos.